Irmãos, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. Eu acho que tem sido muito esclarecedor algumas coisas que o Senhor tem trazido para a gente. E eu fico feliz de poder fazer parte desse tempo da igreja na terra. Porque o tempo que nós estamos vivendo hoje na terra como igreja é um tempo de esclarecimento. Amém? Às vezes eu estou pregando aqui e eu falo um versículo da Bíblia e eu percebo que alguns irmãos vão lá e procurar aquilo que eu estou pregando. Isso não é porque esses irmãos eles estão com dúvida do que eu estou falando. É porque eles querem aprender, eles querem entender, eles querem saber. Isso é bom. Amém? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Só que como a gente está vivendo um tempo de esclarecimento da palavra, tem muita coisa também que é complicado de engolir. Concorda comigo ou não? Tem muita coisa, principalmente no YouTube, né? Então o que a gente está fazendo? Como a gente tem entendido que, não que a gente acha que tudo que nós estamos falando é 100% certo e os outros estão tudo errado, não é isso. O que a gente tem feito? A gente tem pegado e gravado, todas as ministrações a gente está gravando. E a gente está jogando, conforme o Juliano vai conseguindo editar e tal, a gente vai jogando num canal que a igreja tem no YouTube. Então se você quiser ouvir algumas ministrações que já foram ministradas, ou de repente ouvir de volta aquilo que você já ouviu, para entender um pouquinho melhor, vai estar no YouTube. Irmãos, esse tempo de esclarecimento que nós estamos vivendo dentro da palavra do Senhor, ela tem despertado a igreja. Ontem uma pessoa falou algo para mim aqui na igreja. O Senhor nos trouxe uma palavra muito forte ontem aqui durante o culto de oração, que o Senhor traria uma libertação no espírito. Muitas pessoas estão aprisionadas no seu espírito. E isso só vai acontecer para aqueles que forem maduros. Porque o herdeiro, a Bíblia diz isso, o herdeiro, mesmo que ele seja dono de tudo, se ele ainda for criança, ele, lá dentro desse local onde ele está, desse ambiente onde ele está, ele não vai ter diferença nenhuma entre ele e um simples empregado. Então existe uma urgência em Deus em nos amadurecer, irmãos. E alguém, o irmão falou para mim ontem, a gente conversando sobre isso, assim, ele falou assim, um negócio que eu nem tinha me ligado na hora, e depois veio um start, assim. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. O ministério de ensino dentro da igreja, ele é extremamente importante para o amadurecimento. Porque conforme nós vamos entendendo e aprendendo a palavra do Senhor, ela vai nos amadurecendo e vai nos libertando. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que é a verdade? Você conhecer a verdade? Porque a verdade, a Bíblia pela Bíblia, ela não tem poder nenhum sobre a sua vida. Agora, o versículo diz: se nós conhecermos, amém? Então, o conhecimento disso aqui, da palavra do Senhor, conheceremos a verdade, que é a palavra do Senhor, então ela vai nos libertar. Conforme nós vamos conhecendo a palavra do Senhor, o Senhor vai nos amadurecendo. Conforme nós vamos amadurecendo, vamos nos libertando, o nosso espírito vai se tornando livre. O grande desejo do Senhor, queridos, é que um dia nós possamos viver como era no Éden. Aquela pureza que havia no Éden, aquele amor que havia no Éden, aquela harmonia com Deus, a comunhão, como o Jack falou aqui no início do culto. Eu quase joguei o microfone na cabeça dele, porque ele começou a falar aquilo que eu vou falar hoje. Eu falei para a Nayara, ele vai pregar o que eu vou pregar, eu vou pegar ele depois. Espírito Santo fofoqueiro, foi lá no ouvido dele. É a intimidade. O Senhor tem o desejo que a gente volte a ter a intimidade com o Senhor, como era lá no Éden. Sabe, irmãos, o futuro da igreja não está a gente olhar para frente. O futuro da igreja está nós olharmos na origem.
é voltar para a origem. Efésios 1:4 diz, e que diz lá: o Senhor nos elegeu nele antes da fundação de todas as coisas. Antes da fundação do mundo, nós somos elegidos no Senhor. A nossa origem é o Senhor. Oi. A nossa origem é o Senhor. O segredo da igreja, em a igreja avançar, não é ela olhar para frente, mas ela é olhar para trás. Se nós olharmos para trás e olharmos a origem, da onde nós saímos, e conseguirmos entender isso e viver isso, então nós vamos conseguir viver uma vida plena no Espírito, vamos conseguir viver a vontade de Deus plena para as nossas vidas. Amém? E é um pouquinho disso que eu quero falar hoje com vocês. Abra comigo Mateus capítulo 5. O Evangelho de Mateus capítulo 5. Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte já faz alguns dias, alguns tempos, alguns momentos. Falamos sobre todas as bem-aventuranças, o que cada uma aplica, o que cada uma é, o que cada uma significa. Falamos sobre o que é ser sal na terra, o que é ser luz do mundo. Amém? E hoje a gente vai falar sobre algo muito importantíssimo para nossas vidas. Olha só o que diz o versículo 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não vos exceder, não exceder em muito as dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Queridos, uma coisa que eu acredito que já é muito clara para nós aqui: o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho que foi escrito com um propósito. O propósito do Evangelho de Mateus foi para que os judeus fossem evangelizados. Então, quando nós vamos estudar o Evangelho de Mateus, nós temos que observar isso e entender isso, que todas as palavras que estão sendo ditas ali, elas estão sendo ditas para judeus. Então vai envolver as leis, vai envolver os costumes, vai envolver aquilo que eles viviam. Por isso que ele fala aqui no finalzinho: olha, se a sua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, sabe, porque esses eram os principais conhecedores da lei naquele momento. Só que existe um grande equívoco hoje dentro da igreja de Cristo, e alguns vão ao extremo disso, por não entenderem a graça do Senhor. E é sobre isso que eu vou falar, porque o Senhor está falando exatamente disso aqui. Nesse momento aqui, o Senhor está nos tirando de um tempo de escuridão e nos levando a um tempo de esclarecimento a respeito da graça. O que isso quer dizer? O que é a graça? Que tantas igrejas falam, e alguns usam, inclusive, a desculpa de vivermos no tempo da graça, usam como desculpa para justificar os seus pecados.
e fala assim: olha, é porque nós vivemos no tempo da graça, então por nós vivermos no tempo da graça, então tudo bem se a gente pecar. Não, está totalmente errado isso. O Senhor nunca falou que a lei acabaria. Aliás, depois lá com o apóstolo Paulo, nós vemos ele falando que sim, que a lei acabaria. Mas para que a gente possa entender o que isso quer dizer, o que o Senhor está querendo falar aqui, e o que o apóstolo Paulo, que foi o grande pregador da graça, estava querendo dizer, nós precisamos entender 3 coisas. Nós vamos entender sobre lei, sobre vontade e sobre graça. Amém? Abra comigo o Êxodo, vocês já vão entender aonde eu estou querendo chegar. Êxodo capítulo 20, que é o que o Jack estava falando aqui. Eu quase joguei o microfone nele. Êxodo capítulo 20. Preste atenção, Êxodo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor das trombetas, e o monte fumegante, e o povo observava, se estremeceu, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe, dizendo a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor seja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Nesse momento, se você for ver todo o capítulo 20, você vai ver que o Senhor está entregando ali para Moisés a lei. O capítulo 20 é onde está os famosos 10 mandamentos, né? Todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos já leu, já estudou sobre os 10 mandamentos. Alguns até sabem de cor os 10 mandamentos. E quando chega nesse versículo 18, o povo começa a observar o que estava acontecendo na montanha, onde Moisés estava. E o povo começa a ficar com medo do que estava acontecendo. Havia grande som de trovão, grande som de trombetas tocando, e aquilo começou a assustar. Uma nuvem estava cobrindo toda a montanha, e aquilo começou a assustar o povo de Deus. E a Bíblia diz que eles começaram a se afastar, e eles começaram a dizer assim: não, nós não queremos mais ouvir a Deus, nós queremos um mediador entre nós e Deus. Então o Senhor fala com Moisés, e Moisés fala conosco. Nós não queremos ouvir Deus, não queremos ver Deus, porque nós temos medo de morrer. O interessante é que nesse momento o povo acabara de sair do Egito de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. O Senhor os libertou, era algo que eles clamavam muito e pediam para que o Senhor libertasse eles. Então o Senhor levantou Moisés foi lá, teve um pouco de dificuldade, mas conseguiu tirar o povo de lá, e eles começaram a andar no deserto, a entrar no deserto. O Senhor revelou o seu poder para eles, tirando eles do deserto, tirando eles do Egito, libertando eles daquele lugar. E quando o Senhor se revela ao povo, querendo ter um relacionamento com o povo, querendo ter uma intimidade com o povo, querendo se aproximar do povo, ele se afasta e diz assim: não, nós estamos com medo, nós não queremos. Se nós nos relacionarmos desse jeito com o Senhor, nós morreremos. E lá em Deuteronômio, em casa, se você quiser ver, Deuteronômio capítulo 5, versículo 22 e 23, você pode anotar, e de casa você pode ler. Você vai ver Deus falando com Moisés, e o Senhor fala assim para Moisés, fala assim: olha Moisés,
esse povo, quem dera que o temor deles fosse pelo meu poder, porque a única preocupação deles era em morrer, eles não queriam morrer, por isso que eles não querem se relacionar comigo. Aquilo que eles estão declarando não condiz com aquilo que é o coração deles. Aí o Senhor fala assim: Moisés, eu vou falar com você, e você vai ensinar esse povo. Nesse momento, queridos, nesse momento aqui, o povo que estava próximo a ter um relacionamento direto com o Senhor, nesse momento o povo abriu mão desse relacionamento e buscou um mediador. E até hoje o povo de Deus, por medo, busca um mediador entre nós, entre o homem e o Senhor. O desejo do Senhor sempre foi se relacionar. O resgate do povo lá do Egito foi para que o povo voltasse a ser como era no Éden, num relacionamento direto com o Senhor. E quando o povo disse assim: não, eu não quero me relacionar com o Senhor, coloque alguém no lugar do Senhor, o Senhor fale com alguém, e aí se alguém fale conosco, fale com Moisés, e Moisés fala conosco. Nesse momento o povo abriu mão, e nesse momento o Senhor precisou criar a lei. Você imagina comigo, quanto tempo o povo ficou no Egito? Alguém sabe me dizer? No Egito não, no deserto eles ficaram 40 anos. 400 anos. Pouco mais de 400 anos, na verdade. Toda a cultura que eles tinham adquirido em Deus, quando eles chegaram, vocês sabem como eles chegaram no Egito? Chegaram através de José, que tinha sido vendido pelos seus irmãos, e uma grande fome na terra. Os irmãos de José foram lá, se encontraram, deu aqueles rolos todos que você já sabe, para nós encurtar aqui, senão eu vou ficar até amanhã pregando. E então chamaram o pai, chamaram Jacó, e eles vieram e se estabeleceram lá. Eles tinham uma cultura que aprenderam com o seu pai, uma cultura de relacionamento com Deus. Mas os anos foram passando, e a cultura do Egito foi entrando no homem, foi entrando ali no povo de Deus ali. E agora o que eles precisavam? Eles precisavam se descontaminar disso tudo. Quando você conhece Jesus, você fala palavrão. Você está no mundo todo mundo fala palavrão, todo mundo xinga, um xinga o outro. Não é assim? Tá bom então. Muitos de vocês, alguns de repente, talvez, não sei, quem sabe, quando estavam no mundo falavam palavrão. Vocês concordam comigo agora? Eu esqueci que eu estava... Deixa quieto. Muitos que estão no mundo, eles falavam palavrão, xingavam, brigavam, a sua cultura era essa. Agora eles conhecem Jesus, eles são expostos a uma nova cultura. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus de verdade, eu aceitei Jesus com 13 anos, mas de verdade mesmo com 21. Eu estava desviado, eu fumava, e eu vim para a igreja fumando. Trabalhava na Vega, às vezes encontrava uns irmãos lá dentro, eu quase engolia o cigarro com medo que os irmãos vissem. E eu pensava que ninguém sentia cheiro de cigarro em mim, né? Mas eu tinha uma cultura lá. Quando eu vim para Jesus, eu comecei a trabalhar para que essa cultura ficasse para trás. E estou trabalhando até hoje. Porque às vezes tem uma pessoa chamada velho homem. Não sei se vocês conhecem esse velho homem, que ele quer assim dar o arzinho da graça dele. É uma cultura que a gente adquiriu no mundo, e agora a gente precisa vencer isso, mudar isso. E foi com o povo de Israel a mesma coisa. Agora você imagina uma coisa: como que o Senhor iria, se já que o povo não queria se relacionar com Ele, o povo estava com medo.
como que o Senhor iria sarar esse povo, curar esse povo, mudar a cultura desse povo. Como? O Senhor se viu obrigado a colocar a lei. Agora nós precisamos entender o que é a lei e o que é a vontade de Deus, porque são duas coisas totalmente diferentes. Na lei era o seguinte, a lei dizia o seguinte, que se alguém matasse uma pessoa injustamente, não sei se vocês sabem disso, mas aquele que matou, aquele que foi morto agora deveria matar aquele que matou. Sabe como era feito isso? Como é que um morto vai matar alguém que está vivo? Sabe como era feito isso? Eles pegavam aquele morto, amarravam nas costas do assassino, de uma forma, é verdade isso, de uma forma que ele não conseguiria se soltar, e soltavam essa pessoa no deserto, e ela andava perambulando pelo deserto, o morto nas costas entrava em estado de putrefação, e os bichos que estavam comendo o corpo dele esse homem passava a ser comido vivo. Essa era a lei. Agora, qual era a vontade de Deus nisso? Qual era a vontade de Deus em fazer isso? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor disse que aquele que matar o morto vai matar aquele que matou? Qual era a vontade de Deus nisso, irmãos? Não era justiça. A vontade de Deus era que ninguém matasse ninguém. Quando o seu filho faz alguma coisa errada, você não fala assim, ó, se você fizer isso de novo, você vai apanhar. A vontade sua é bater no seu filho ou que ele nunca mais faça aquilo? A lei era o castigo. Hoje não se usa mais a lei. A pessoa que mata o outro, se for injusto e tal, ela é julgada. Então não existe mais o castigo agora que ela vai ser morta também. Mas a vontade de Deus continua como era lá no deserto. A vontade do Senhor não era que alguém fosse castigado. A vontade do Senhor é que ninguém errasse. Oi. E o homem perdeu essa oportunidade que ele teve de aprender isso com Deus, diretamente com o Senhor, quando ele disse: nós não queremos, nós queremos um mediador. Nós queremos um mediador entre nós e o Senhor. A lei, querido, a lei, de fato, ela não existe mais. Por quê? A lei não existe mais por quê? Porque hoje a vontade do Senhor continua prevalecendo. A lei não existe mais porque hoje o Senhor veio e nos abriu os olhos. Olha só o que o Senhor fala. Abra comigo de volta em Mateus. Senhor Jesus. Agora eu quero que você abra em Mateus capítulo 22. Vocês entendem? Vocês entendem o que eu quero dizer, queridos? A lei, você precisa entender o seguinte, é isso que eu quero que você entenda. A lei era o castigo. A lei, não existe mais o castigo. A lei não existe mais, o castigo não existe mais, mas a vontade de Deus continua existindo. Amém? O Senhor não quer que ninguém mate, o Senhor não quer que ninguém adultere, o Senhor não quer que ninguém minta. Só não existe mais o castigo. Olha só o que o Senhor fala no capítulo 22, no versículo 34.
assim: entrando os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, experimentando Jesus, ele queria experimentar Jesus e fez uma pergunta para Jesus. E a pergunta foi: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a... O que o Senhor fez quando o Senhor veio? Ele nos fez entender que nós podemos obedecer toda a vontade de Deus sem o castigo. Está me entendendo? Baseado nisso que o Senhor falou aqui, como que nós podemos obedecer toda a vontade de Deus sem castigo? Como? O que nós precisamos para obedecer? Dentro disso que nós acabamos de ler aqui, amor. Nós podemos vencer e cumprir toda a vontade de Deus, como era a vontade que o Senhor, lá no Velho Testamento, aquilo que o Senhor sempre quis lá no Velho Testamento, se nós simplesmente aprendermos a amar quem? Amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus, segundo, não, ninguém sabe como amar o próximo sem antes se... A referência que eu tenho que ter de amor pelo Juninho, eu vou amar o Juninho como eu me amo. Então, se eu não me amo, eu não posso amar o Juninho. Vocês estão entendendo? O Senhor está querendo dizer o seguinte: olha, se você amar, aprender sobre amor, você vai conseguir cumprir toda a vontade do Senhor. Me fale um mandamento, quem sabe de cor aí? Não matar. Não matar. Ele entra no que o Senhor falou aqui? Amar o próximo. Me fale outro aí. Honrar pai e mãe. No que o Senhor está falando aqui? Amar o próximo. O Senhor resumiu tudo aquilo Jesus resumiu tudo aquilo no amor. O Senhor está querendo dizer o seguinte: olha, se nós aprendermos a respeito do amor, você vai cumprir toda a vontade de Deus. Oi, vocês estão aqui, gente? E por que nós não conseguimos, queridos, fazer a vontade do Senhor? Por que é tão difícil? Por que a gente prefere pecar e usar como desculpa? Não, mas a gente está no tempo da graça. Irmãos, a base de tudo para que nós possamos viver isso aqui, Jesus nunca aboliu os mandamentos, Jesus nunca abriu mão deles, eles continuam valendo, porque os mandamentos expressam a vontade de Deus. A única coisa que o Senhor fez: olha, se vocês aprenderem a amar, vocês não vão mais precisar sofrer, vocês não vão mais precisar sofrer o castigo. Olha o que diz Efésios capítulo 6, abra comigo lá. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês têm certeza que vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, irmãos? Está bem claro? Efésios 6.
Olha só que o apóstolo Paulo fala, que o Senhor fala através do apóstolo Paulo. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei aos vossos pais, pois isto é. Versículo 2: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Uma coisa, ele fala de duas formas. Primeiro ele fala assim, que o filho ele tem que obedecer. No versículo 2 ele fala o quê? Que o filho tem que honrar. São duas coisas distintas. São duas coisas distintas. Eu quero que você olhe esse versículo usando Deus como teu pai. Amém? Aqui o Lucas não vai usar o Marcos aqui, ele vai usar Deus aqui no lugar do Marcos, nessa palavra pai. Amém? O Anderson não vai usar o Sebastião, que é meu pai, vai usar Deus. Ok? O apóstolo Paulo está falando assim, olha, filho, obedeça o seu pai. É como se o apóstolo Paulo estava querendo dizer assim, olha, é o seguinte, você é menino, você não tem escolha, você tem que obedecer e pronto. Agora honrar tem escolha. E o que é que tem promessa? A obediência ou a honra? Está aqui. A honra. Por quê? Porque a honra você dá para alguém, e talvez esse alguém não mereça que você o honre, mas por escolha você decide honrar. Agora obedecer não, você tem que obedecer. A Júlia lá em casa, ela não tem escolha, ela tem que me obedecer e ponto. Você está me entendendo? Agora vai chegar um dia em que ela vai crescer, e eu estou orando para que Jesus volte antes, mas se Jesus não voltar, ela vai casar. Estou brincando, porque eu sei que mesmo que Jesus volte, ela vai casar do mesmo jeito. Agora está todo mundo mirando assim, o pastor falou uma heresia. Um dia eu explico para vocês isso. Eu explico isso para vocês. Mas um dia vai chegar um dia que a Júlia vai chegar para mim, para a pastora, e falar assim, ó, mãe, sou muito grato por tudo que vocês fizeram por mim, mas apareceu um varão e ela vai seguir a vida dela. E eu não vou poder mais chegar na casa dela, agora ela casada, e obrigá-la a ela me obedecer. Ei, mas você que está casado e teu pai está aqui, espera aí. Já estão assim, ó. Espera aí, deixa eu terminar de pregar, poxa. Agora, se eu tiver um coração em Deus, um coração por honra, mesmo se a Júlia, se eu ensinar ela direitinho, e ela tiver um coração em Deus, mesmo ela não tendo a obrigação de me obedecer, ela vai me honrar. Graça é isso, irmão. Graça é você fazer a vontade do Senhor sem medo de apanhar. A graça é você cumprir toda a vontade do Senhor, não porque se você fizer errado você vai ser castigado. Não. Está me entendendo? O tempo que nós vivemos é o seguinte, é um tempo de honrar a Deus. Não um tempo de viver debaixo de um regime, mas um tempo de honrar a Deus. Eu tenho a escolha de pecar. Se eu quiser pecar, quem vai me impedir? Se você quiser pecar, quem vai te impedir, irmão? Nem Deus. Agora, porque eu conheço meu Deus, então eu decido honrá-lo. E embora a minha carne queira que eu peque,
embora que o ambiente onde eu esteja, todo mundo está pecando, mas por honrar a Deus, eu não peco. Eu não peco porque se eu pecar eu vou ser castigado. Eu não peco porque eu quero honrar a Deus. Oi. Esse é o tempo que nós vivemos. É o tempo da graça. Agora o Ari falou um negócio aqui que meu pai. Todo mundo diz: o tempo da lei era difícil, porque era olho por olho, dente por dente. O tempo da lei era difícil. A graça é mais difícil do que a lei. Por quê? No tempo da lei era o seguinte: olho por olho. Se alguém te desse um tapa na cara, você poderia, a lei te dava a autorização de você descer-lhe o braço. Na graça, Jesus diz assim: se alguém te bater na face, dá a outra. O que é mais fácil, a lei ou a graça? A lei é mais fácil, porque se alguém fizer um mal para mim, eu vou lá e pronto, resolvo o problema. Agora na graça não, se alguém bate na minha cara, tem que dar outra. Na lei dizia assim, que o adultério era um homem ou uma mulher se deitar com alguém que não fosse o seu cônjuge. Essa era a lei, não era? Não é assim? Na graça como é que é? Só de você pensar já era. Na lei podia até pensar. Na graça não pode nem pensar. O que é mais fácil? Lei ou graça? A lei era mais fácil. A graça, irmãos, é nós deixarmos de ser meninos, sermos libertos e decidirmos honrar a Deus. Decidirmos honrar a Deus em tudo. Tudo que eu vou fazer, todos os passos que eu for dar, é para honrar o Senhor. Amém? Oi. Por isso que o Senhor fala assim: olha, eu não vim pôr o fim em tudo, eu vim cumprir tudo. Eu vim cumprir tudo. Sabe, irmãos, e ele termina dizendo assim, nessa passagem específica, ele termina dizendo assim, como eu falei. Deixa eu achar aqui. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus. Ele estava falando, sabe, de pessoas que eram fantásticas na palavra. Elas conheciam a palavra de capa a capa. Eles sabiam tudo o que estava lá. Eles eram experimentados nisso. Eles conheciam de fato. O Senhor falou assim: olha, esses aí, eles estão em descrédito. Esses aí, eles não vão conseguir fazer da forma certa. A sua justiça tem que ir além desses. Por quê? Esses cumprem. Eles estão cumprindo por medo, porque existe uma lei. O Senhor disse assim, em determinado momento, o Senhor falou assim: olha, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Sabe, queridos, nós precisamos viver isso, viver a palavra, não por medo, mas por honra. Sabe, irmãos, você não está aqui porque se você não viesse na igreja você ia para o inferno. Não, você está aqui para honrar o Senhor. A impressão que eu tenho às vezes é que as pessoas vêm para a igreja porque elas têm medo de ir para o inferno. Está errado esse sentimento. Nós temos que ir para a igreja para honrar o Senhor. Aí sabe, elas chegam na igreja assim e ficam bater o cartão só. Você tem que estar na igreja por prazer. Você tem que estar na igreja porque você quer honrar o Senhor.
porque você quer adorá-lo. Quando os louvores começam, você tem que fazer o seu melhor, porque é para Ele. Sabe, a Bíblia diz, eu encerro aqui, a Bíblia fala sobre uma ordem que se findou, chamada ordem levítica. Com a vinda de Jesus, não existe mais sacerdote segundo a ordem levítica. O que existe agora é uma nova ordem, chama-se sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E lá em Hebreus, se eu não me engano, acho que é em Hebreus, quando vai se explicando sobre essa nova ordem, o escritor de Hebreus, ele fala assim, olha, falando sobre os dízimos, ele fala assim, olha, lá na antiga ordem, as pessoas davam o dízimo com medo, mas mas Abraão, ele não deu o dízimo a Melquisedeque por medo, ele deu o dízimo por honra. O nosso dízimo tem que ser uma honra ao Senhor. Não, porque se eu não der o dízimo eu não vou prosperar. Se eu não der o dízimo eu vou para o inferno. Até existe referência bíblica para isso. Mas é por honra que nós temos que dar. As pessoas brigam, pessoas que não querem dar o dízimo, elas brigam, falam assim, não, porque o dízimo é do Velho Testamento. Eu tive uma situação assim esses tempos. O dízimo é no Velho Testamento. Cara, eu não dou o dízimo porque é lei, eu dou o dízimo porque eu quero honrar o Senhor. Eu dizimo porque eu quero honrar a Ele. Eu quero dizer para Ele que o dinheiro não é mais importante do que Ele na minha vida. Isso é graça, irmão. Isso é graça. É o que nós vivemos. Eu não dou porque eu espero que o Senhor me retribua. Mesmo porque o dízimo, ele não nos garante reembolso. Porque na verdade a Bíblia diz que o dízimo não é nosso. O dízimo é de quem? Poderá alguém roubar a Deus, todavia vós me roubais. Mas não quero falar sobre isso. Honra, querido. Honra. Amém? Nós precisamos aprender a honrar o Senhor. Isso é viver na graça. É você cumprir toda a vontade de Deus, mas por temor a Ele e por vontade, por desejo de agradá-lo. Amém? Não existe mais castigo. Se alguém pecar, não vai ser apedrejado como era na antiguidade. Se alguma mulher adulterar, ela não vai ser queimada, como dizia antigamente. Se alguma mulher se prostituir, não vai ser apedrejada, nada disso. Mas como era lá, é hoje. A vontade de Deus é que isso nunca aconteça nas nossas vidas. Amém? Isso é graça. É você decidir honrar o Senhor. Você deixar de ser menino e parar de obedecer e passar a honrá-lo. Para uma criança não existe outra escolha a não ser obedecer. Para pessoas maduras, elas escolhem honrar. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Não tem. Eu quero orar com você. Queria que você fechasse seus olhos. Para que essa palavra ela possa produzir na sua vida o temor necessário. Em algumas igrejas jamais se pregaria isso. Em algumas igrejas jamais se pregaria isso. Porque quando a gente ouve e entende isso, nós corremos o risco
de nos afastar do Senhor, porque não existe mais um castigo físico. Então as pessoas, eu vou viver minha vida. Eu quero orar com você para que caia um temor no nosso coração com relação a isso. Quem aqui já se sentiu honrado pelo Senhor? Levante a mão, quero ver. Todos? Que bom. Sabe que a Bíblia, ela nos ensina que a honra, ela tem que ser, quando você recebe, ela tem que ser entregue de volta a quem honra, honra. Aquele que dá honra precisa receber honra. Quantos foram honrados pelo Senhor aqui? Eu quero que você honre o Senhor também de volta. Eu quero que você honre o Senhor em retribuição toda a honra que Ele te deu. E que essa honra querido, que você vai dar para o Senhor, ela possa produzir na sua vida uma vida íntegra. Quando você estiver de cara com o pecado, que você diga assim: olha, poxa, eu posso pegar o pecado para mim, mas por amar a Deus eu vou escolher deixar o pecado de lado. Eu quero orar por isso, que caia um temor no seu coração, queridos. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu sei o peso que é e a responsabilidade que é pregar uma palavra como essa. Quando nós temos os nossos olhos descortinados, quando a revelação, existe uma revelação, a cortina sai dos nossos olhos. Quando isso acontece, nós corremos o risco de perdê-la. Eu sei o peso que é essa ministração, Pai, mas eu também tenho certeza, Senhor, daquela palavra que o Senhor depositou na minha vida, e sobre esse ministério, que não seríamos mais escravos, Pai, que seríamos livres, e que sejamos escravos, que sejamos livres, Pai, da religiosidade, e se for para ser escravo, que sejamos escravos da sua vontade, assim como o apóstolo Paulo dizia. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que recaia sobre as nossas vidas um temor, Senhor, para fazer a sua vontade, um temor para fazer a sua obra, sem peso da religiosidade, sem o peso, Senhor, da lei das nossas costas, ou sem a responsabilidade, Senhor, de viver, acharmos que por estarmos na graça, tudo está liberado. Senhor, coloca temor no nosso coração nessa noite. Senhor, em nome de Jesus eu declaro que todas as vezes que o pecado estiver à nossa frente, o Senhor vai nos fazer lembrar dessa palavra. E só iremos pecar, Senhor, eu profetizo isso sobre as nossas vidas. Só iremos pecar por decisão, não mais por inocência, porque o Senhor vai colocar na nossa frente. O Senhor vai nos falar, o Senhor vai nos mostrar. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos colocar essa palavra nas nossas vidas, na nossa frente.
então vamos poder escolher te honrar ou te desonrar. Senhor, muitos de nós não conseguimos ter uma vida santa diante de Ti, porque o jugo está sobre as nossas vidas de condenação, porque não desfrutamos ainda da liberdade. Senhor, nós queremos avançar no estágio de obediência. Nós não queremos mais simplesmente te obedecer, nós queremos te honrar. Porque maduros honram, crianças obedecem. Pessoas maduras honram ao Senhor. Pessoas maduras honram o Senhor. Crianças têm que obedecer. Criança não tem escolha. Senhor, nos eleva, Senhor, ao estágio de maturidade. Nós podemos escolher, e que nessa noite nós escolhemos, Pai, te honrar. Nós escolhemos te honrar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.